Então, nós estamos aqui com o André Pinto, filho de João Oscar, e agora vamos falar com ele, né, que ele é filho desse escritor, a qual escreveu um livro sobre São João da Barra, a história de São João da Barra, né? Vamos cumprimentar ele nesse momento. E aí, tudo bem? Obrigado, Lucas, obrigado pelo convite, é um prazer estar participando do projeto, né? E dizer o seguinte, que é uma satisfação ser filho do escritor João Oscar, né? O João Oscar que nasceu em São João da Barra, né? Nasceu em 1939 e aqui nesse prédio que nós estamos, no Alberto Torres, ele teve a sua infância e o seu aprendizado, suas primeiras letras foram nesse prédio aqui, que hoje é o Palácio Cultural Carlos Martins, né? E que também o João Oscar teve uma infância muito bonita aqui em São João da Barra. Na sua adolescência ele foi para o internato São Salvador em Campos. De lá ele tomou gosto ainda mais pela leitura e passou a ser monitor de turma. E quando saiu já na sua adolescência, querendo ganhar o mundo, e aí ele foi para o Rio de Janeiro, né? E no Rio de Janeiro se voltou para a área de Direito, né? Fez a faculdade de Direito e lá se torna um estudante revolucionário, a Revolução de 64, e ele começa a participar dos centros culturais, né, existentes no Rio de Janeiro, e fez amizade com grandes nomes do movimento artístico nacional, né? E dali em diante ele passou a ser perseguido pelo DOPS como uma pessoa, um indivíduo que estava causando ameaça ao sistema militar, né? Então dali ele até escreveu outro livro sobre a história da sua vida, né? No período militar. Então João Oscar teve uma efervescência política muito intensa, né, quando morou no Rio de Janeiro, e depois ele foi morar em Teresópolis, já mais calmo, formado, foi ser tabelião, né, no cartório do Terceiro Ofício de Teresópolis, e enquanto tabelião ele começou a ter uma vida intelectual também muito intensa, participando da fundação de uma universidade de Teresópolis, a FESO, né, e também participando de encontros literários, Academia Teresopolitana de Letras, e dali em diante escreveu várias poesias, participou de muitos concursos literários, ganhou muitos concursos, né, em primeiro lugar, e ele tomou um amor muito grande por Teresópolis ao ponto de escrever a história de Teresópolis, apontamentos para a história de Teresópolis. E nesse período também ele foi convidado para participar de um programa, hoje a gente chama reality show, mas na época era um programa de auditório, e o programa se intitulava O Céu é o Limite. O programa era conduzido pelo animador televisivo J. Silvestre, né, que foi um grande animador, assim como nós temos hoje o Faustão, nós temos hoje programas, né, populares. O J. Silvestre era um programa popular, e o João Oscar concorreu para responder sobre a vida e obras, a vida de Tiradentes, né? E chegou até a 9ª fase, eram 10 fases, chegou à 9ª fase, cada fase com 10 perguntas, ele chegou à 9ª fase e 10ª pergunta. E na 10ª pergunta ele foi derrubado por uma pergunta que não constava nas bibliografias que o J. Silvestre tinha dado para ele estudar, né? Então ele ficou durante 4, 5 meses estudando para poder ir para o programa responder. Mas foi uma vitória, levou o nome de São João da Barra para todo o Brasil. Tem vários telegramas até hoje no arquivo dele de pessoas que gostaram da participação dele nos programas, nesse programa, nas etapas, né? E dali em diante ele começou a se voltar para a literatura, escreveu diversos livros, né? Diversos outras obras literárias, romance histórico sobre a escravidão, né? O Curucango Rei, depois a Saga de um Herói Negro, escreveu sobre a sua literatura de juventude, né, chamada Meus Versos de Jovem, escreveu livros de poesias em consórcio com outros poetas, né, os Novos Poetas, que era um dos livros que ele escreveu também, Os Pássaros Voaram, também outro livro, enfim,
O João Oscar escreveu muitas obras, totalizando em torno de 15, 16 obras escritas. E antes de mais nada, nós queremos até agradecer também a presença, né, do André Pinto aqui, o filho de João Oscar. Nós agradecemos muito, né, ao Colégio Admar Alves Torres, agradece essa participação dele, né, porque é um prazer tê-lo aqui. Nós sabemos disso com uma pessoa que é filho de um escritor e sabemos que traz essa importância, né? E para quem não conhece ele, o André ele nasceu em Teresópolis, né? E também ele é cursado em administração pública e turismo. E turismo. Né? Isso aí. Então a gente tem essa certeza e agradece muito pela sua participação no nosso projeto do Admardo, né? E assim, e o João Oscar, o seu pai, qual que assim o ponto de vista dele em São João da Barra, ou também assim durante os livros que ele escreveu, qual que é o gênero literário que ele mais admira? O João Oscar ele diversificou a sua vertente literária. O João Oscar começou basicamente como historiador, pesquisador e historiador, né? Depois de um certo tempo, ele se voltou para a área de romance, né? Mas um romance baseado em fatos que provavelmente aconteceram em nossa região, né? É o caso de Curuncango Rei, né? que é um romance sobre a escravidão no Norte Fluminense, e em pesquisas de outros colegas do João Oscar, como Elvio Cordeiro, foram descobertos que fatos históricos de que o Curuncango realmente existiu, montou um quilombo na região de Conceição de Macabu, né? Então, quer dizer, o João Oscar ele pegava fatos históricos através de documentos históricos em arquivos públicos e ele transformava aqueles documentos numa história que poderia ter acontecido. Então, ele teve a vertente historiográfica de falar do nascimento de um município como Teresópolis, como São João da Barra, como também ele escreveu sobre a história da escravidão no Norte Fluminense, no livro Escravidão e Engenhos, né? Que é um livro também que não foi reeditado, ele tem que ser reeditado porque é referência sobre o tema no Norte Fluminense, né? Então, e em cima disso, ele conheceu tanto a história que aconteceu aqui, por que não ele também contar uma história do imaginativo dele, né? Do que pode ter acontecido, né? De que forma, né, os escravos se rebelaram, de que forma os engenhos começaram a trabalhar. Então isso tudo ele também uma visão assim de historiador, né? Porque às vezes muitos historiadores nem têm um ponto de real, eles imaginam algo que poderia ter acontecido, né? Exatamente, ele saiu daquela questão concreta da pesquisa histórica, de busca de documentos, né? Até foi muito cansativo porque ele destinou boa parte do seu tempo, que poderia estar com a família, para estar em arquivos públicos, Arquivo Nacional, né? Bibliotecas públicas, universidades, né? Muitas das vezes em cartórios e também em igrejas, registros de igrejas. Então, perde-se, entre aspas, muito tempo da vida pessoal na vida profissional no ramo de pesquisa. Mas quando vem o resultado realmente surpreende. Por quê? Porque você consegue comprovar muitas coisas que aconteceram no passado, como ele comprovou. A exemplo da obra Apontamentos para a História de São João da Barra, né? Que é uma referência também da história do nosso município, assim como tem Fernando José Martins, que foi o primeiro escritor, o Major Fernando José Martins, a escrever sobre São João da Barra. O João Oscar deu prosseguimento, né? Então, Fernando José Martins, em 1868, escreveu sobre a história de São João da Barra, né? Só muitos anos depois, em 1977, é que veio um escritor, né, que é o João Oscar, para poder atualizar a história, né? Pegando o gancho com Fernando José Martins, João Oscar atualiza a história de São João da Barra, né? Traz fatos recentes que o Major, evidentemente, não trouxe, porque o tempo avançou, né? E aí a gente faz a indagação. Já é o momento de se reescrever a história do município, porque João Oscar
escreveu a história de São João da Barra no momento em que São João da Barra não tinha se emancipado ainda, São Francisco, né? Então João Oscar menciona o lado do sertão no seu livro, né? Como se constituíam os decretos daquela região, né? Os distritos do lado de lá. Só que muita coisa aconteceu, fatos novos surgiram, né? Desde 1977 para cá, né? Muitos fatos novos surgiram desde 1977 para cá. E eu dou um exemplo para vocês, o seguinte: nessa década do século passado, né, que São João da Barra passa a ser um município limítrofe nas produções de petróleo que estavam surgindo na Bacia de Campos, né? Na década de 80 se intensifica o turismo através do balneário de Atafona, de Gruçaí, né? As pessoas passaram a ter mais condições de adquirirem veículos, enfim, o fomento às viagens, né, intermunicipais tinha aumentado com as rodovias que estavam sendo construídas, enfim, né? Aí aparecem aí os construtores, né, os loteadores. Então é um fato novo que amadureceu ainda mais a população de São João da Barra, o crescimento populacional, né? E outros fatos novos, né? Depois São João da Barra passa a ser produtora de petróleo efetivamente, já para o ano 2000, né? O turismo ele deslancha porque passamos a ser reconhecido pela Embratur como um município turístico, né? Isso por deliberação, enfim. Então muita coisa muda e precisa ser atualizada, né? A chegada do Porto do Açu, né? Então são períodos distintos, diferentes, né? E que tem que ser mencionados, né? Foram mencionados no passado e tem que ser atualizados aí. E aí eu vejo de grande importância o trabalho que vocês estão fazendo, o trabalho de pesquisa que vocês estão fazendo, entendendo o passado, né? Vendo presente os acontecimentos e podendo até prever o futuro. É verdade, porque muitas pessoas hoje em dia nem sabem muito assunto sobre a São João da Barra, não sabem tantas coisas, a história, qual a importância de conhecer a história desse município, que foi importante porque muitas pessoas vêm, visitam, mas não conhecem a riqueza do próprio município que vivem, né? Hoje nós recebemos o Porto do Açu, mas também São João da Barra foi crescendo com o passar do tempo através de muitas coisas, de pessoas que trabalharam aqui, que contribuíram para isso que acontecesse, né? É verdade. Até nós temos também ali, né, próximo daqui, nós estamos aqui no Palácio Cultural, né, a Casa de Cama e Cadeia. Casa de Cama e Cadeia. Isso, a Casa de Cama e Cadeia. Ali próximo, ali tem uma história, né, que muitas pessoas que vêm não conhecem. É verdade, é verdade. O importante que você está falando, realmente, a gente tem que manter, né, esse patrimônio material e imaterial, né? O que nos é palpável, né? Esse prédio em si, né? Nos está palpável. A gente está vendo aqui a beleza que o prédio tem, a importância que o prédio teve, né? Agora, e o patrimônio que ele embute, né? O patrimônio, as pessoas que aqui se formaram, as pessoas que aqui foram para outros centros, né? Outras cidades, e as pessoas que aqui ficaram, que zelam pelo município, né? A questão do capital humano que a gente fala, né? Desde os períodos pretéritos, né, da nossa história, né? A gente volta na navegação fluvial, a gente vê quantos estivadores nós tivemos aqui carregando e descarregando as cargas para que o comércio acontecesse aqui, né? Os consulados que nós tivemos aqui e que eram consulados estrangeiros, onde as pessoas traziam as culturas europeias para cá. E São João da Barra tem muitas culturas europeias, né, que perduram até hoje, apesar da concorrência com culturas diferenciadas, né, mas existem, né, elas existem, né. Recentemente resgatamos a procissão do Fogaréu, né, que é uma tradição espanhola, né, na perseguição, no ato da paixão de Cristo, o ato em que os romanos perseguem Jesus para a captura de Jesus, né? Então trouxemos essa tradição, foi um sucesso, e a ideia é da gente justamente fazer a manutenção
das que existem, resgatar as que foram extintas. É um trabalho muito difícil, mas é gratificante no ponto que você vê as pessoas se envolvendo, né, os munícipes se envolvendo, até as pessoas que vieram de fora, né, e as pessoas que estão se adaptando ao modo vivendi do sanjoanense, né, quando participam, que elas querem se integrar ao processo cultural que aqui existe. Né? Até as pessoas estão até curiosas, querendo saber qual que é a cultura que precisa ser resgatada. Então, o que precisa assim, de histórico, precisa ser resgatado, que ainda não foi. Olha só, são várias vertentes culturais, né? Por exemplo, o próprio carnaval, né? O carnaval, ele está perdendo a sua característica de carnaval família, né? E tá, não é que eu queira dizer que ele está sendo profissionalizado, né? O termo profissionalizar eu entendo como um carnaval que é de muita capitalização, que envolve muitos recursos. O carnaval ideal é aquele carnaval que é o carnaval família, é o carnaval que resgata o rancho, né, que deve resgatar o rancho, os blocos de carnaval familiares, excluindo aí a tradição dos abadás, porque essa não é a nossa tradição, é uma tradição da Bahia, né, mas os blocos mascarados, blocos de sujo, né, que antigamente tinham as críticas carnavalescas, né, que aqui tinham, e as pessoas gostavam de ver as críticas. Então hoje a gente vê um carnaval, as bandinhas tocando marcha rancho em praça pública, ou tocando as marchinhas de carnaval, né? Então isso está se acabando porque, mediante a aculturação, né, está se importando um modelo que na verdade não é nosso, né? Uma cidade que tinha uma tradição no carnaval família, calmo, tranquilo, está se importando o carnaval ao estilo de grandes centros, um pouco até imitando-se aí as escolas da Sapucaí, e evidentemente a estrutura não dá, a estrutura física, a estrutura financeira, mas enfim, deixou o rancho, passou a ser samba, enredo, né? Antigamente era o rancho, né? Então isso tudo deve ser considerado. Então inclusive o Conselho de Cultura está debatendo muito sobre isso, sobre essa questão do carnaval voltar um pouco ao que era. E a gente vê municípios fazendo esse movimento também, voltando ao que era o passado. Rio de Janeiro resgatando os blocos de bairros, né? Tem os blocos Santa Teresa, blocos de Botafogo, blocos de Copacabana, que na verdade são blocos tradicionais, né? Cordão da Bola Preta e tal, e que não utilizam a questão de trio elétrico, né, que é uma coisa que já também voltando importado lá da Bahia, né, mas um bloco que arrasta a multidão e que as pessoas fiquem mais próximas, sem muita tecnologia, podemos dizer assim, né. É um exemplo do carnaval, mas temos outros exemplos, né. O nosso resgate das tradições das procissões aqui também, né? O resgate sacro, né? Tem a ver com a religiosidade, o resgate gastronômico, né? O que as pessoas cozinhavam aqui no período de austeridade, né? Então, o que elas faziam, os doces, né? Nós estamos no roteiro do açúcar, do caminho do açúcar, né? Planície Goitacá serviu para plantio de cana-de-açúcar, os engenhos de cana-de-açúcar. Então, né, o resgate desses produtos derivados do açúcar, né? O doce caseiro, né? Uma batida, enfim, isso, as balas de caramelo. Então, esse também deve ser um resgate. E é um resgate considerado imaterial, por quê? É uma receita que foi passada do pai para filho, né? De herança, então isso deve ser resgatado, né? Prédios históricos, né? Ainda os poucos que ainda existem, têm propostas de serem desapropriados e, evidentemente, num futuro aí, acreditamos bem próximo, serem tombados, protegidos por uma lei municipal, né? Exemplo aqui do prédio, que já é tombado pelo INEPAC, né? O Palácio Cultural Carlos Martins, a Casa da Câmara e Cadeia, que é tombado pelo IFAM, né?
E, por exemplo, nosso Cine Teatro São João, né, que não é do município, mas o município tem que criar uma lei de tombamento, ou seja, tombar no sentido de proteger, né, para que no futuro próximo não construam de forma errada no prédio, não deem outra destinação ao prédio que senão aquela que ele sempre existiu, que foi um prédio de teatro, cinema, né, e outros prédios que a gente tem aqui no centro da cidade que ainda existem, né, são de proprietários, né, particulares, mas que há um certo interesse de conversar com a administração pública para que virem centros culturais, pontos de memória, né? Tem a estação da Leopoldina em Atafona, né, que o proprietário já manifestou interesse em aceitar a desapropriação para que lá vire um centro cultural, enfim, né? Então, esse é o resgate que deve ser feito. Mas na sua visão, André, você acha que vale a pena ser feito essa opção? Com certeza, vale muito porque está se lidando com a própria identidade, a própria existência do município, né? O município vai conhecer que seu município, né, no caso aqui, Palácio Cultural, né, antes de ser a Escola Estadual Alberto Torres, né, foi a residência do Coronel Teixeira. Então, o que o Coronel Teixeira era? O que ele foi? Um armador de navios, português muito rico, né? E tem esse prédio suntuoso, por quê? Ele trabalhava com navegação, então você começa a entender que o município já foi muito rico, porque trabalhou com navegação, teve um porto fluvial, teve muito comércio, né? Então você vai entender suas origens, né? A importância do município no cenário nacional e até mundial, né? Se antigamente nós tivemos o porto fluvial de grande importância, a gente está revivendo na história agora de outra forma o porto marítimo, né? Com a construção do Porto do Açu. Então, olhando o passado e vendo a austeridade do passado, o momento de glória, né? O momento auge da navegação, que trouxe muitas benfeitorias para o município, a gente também olha a construção do Porto do Açu também com um olhar, até um olhar crítico, mas um olhar positivo, um olhar de que São João da Barra é um município que tem muitas tradições, tem capacidade de também assimilar outras tradições, desde que não perca as suas originais, né, originárias, né, e aí se torna cosmopolita. É um município aberto a todos os povos, a todas as nações, ok? Então, isso enriquece ainda mais o povo de São João da Barra, né? E por falar em embarcações, navegações, até esses dias eu indo ali na Casa de Cama e Cadeia, tem ali vários bonecos retratando, né, os personagens principais da casa, né? A gente ali acaba conhecendo cada um que tem ali, né? Mas assim, eu vi ali também tinha uma espanhola na Casa de Cama e Cadeia, sim, sim, né, que parece que ela fez embarcações, trouxe instrumentos aquela comunidade. Isso, aquela espanhola, na verdade, ela retrata, né, ela é a figura da presença dos estrangeiros no período do auge da navegação de São João da Barra, porque tivemos aqui consulado dos Países Baixos, da Inglaterra, de Portugal, né, e esses consulados, evidentemente, foram colocados aqui porque tamanha quantidade de estrangeiros que adentravam pela Foz e aqui faziam seu comércio. Então eles traziam dos mais requintados, mais finos produtos aos produtos básicos de alimentação e até de troca, né? Então chegaram a trazer para cá para a gente produtos como perfumarias, né, tabacarias, traziam materiais, instrumentos musicais importados, né, instrumentos de corda, instrumentos de percussão, piano, né? Então essas mercadorias chegavam pelo Rio e eram taxadas, né, eram cobradas taxas pela Casa da Câmara e Cadeia, e a vila enriquecer cada vez mais, ao ponto de Dom Pedro II chegar, num determinado período, e identificar que aqui não poderia ser mais vila, deveria ter a nomenclatura de cidade. E assim aconteceu em 1850,
né, 17 de junho de 1850, que deixamos de ser vila para ser cidade. Então, a espanhola que está lá, né, ela representa os estrangeiros, né, que comercializavam aqui seus produtos, traziam vinho do Porto, traziam tecidos finos de seda vindos do Oriente, né, tecidos muitas das vezes com fios de ouro, né, alinhavados com fios de ouro, né, e muito couro, muito material trabalhado de pedras preciosas e semi-preciosas, mas também aqui eles tinham a oportunidade de levar o nosso açúcar, né, a nossa produção de queijo, derivados de leite, né, assim como também provavelmente pode ter sido um dos caminhos do ciclo do ouro, né, pela foz do Rio Paraíba do Sul, provavelmente, apesar de que eles preferiam o caminho entre serras ali, né, a região de Paraty, região Rio de Janeiro, a região indo por cima, além Paraíba, pegando por trás de Teresópolis, saindo já também na região litorânea ali, né, de Rio das Ostras, aquela região, né, mas aqui provavelmente também tenha sido um caminho de entrada, de saída do ouro que era produzido no Brasil. E essa comercialização, ela durou muito tempo, muitos anos? Na verdade, é o seguinte, por volta de 1850 até 1880, 1890, tivemos um auge na navegação, né? E os historiadores falam de 70 navios entrando por mês em nosso porto, 70 navios mês, né? E desembarcando e embarcando muitas mercadorias, e aí o nosso porto fluvial, inclusive com Trapiche, né, que era um armazém que era regulamentado pelo governo geral, né, governo brasileiro, e que tinha que ter uma certa estrutura para poder lidar com materiais que entravam e que saíam, né. Era uma espécie, entre aspas, de alfândega de diversos pontos de atracação de embarcações, né. Então, o Trapiche ainda temos a ruína hoje, as ruínas do Trapiche pertencem à prefeitura. A gente também quer ver se resgata esse memorial, né, do período da navegação, fazendo lá um memorial da navegação, em homenagem a todos aqueles que contribuíram para a navegação em São João da Barra e no Norte Fluminense. Então, estaríamos ali homenageando desde os estivadores, que eram os que pegavam no pesado em mercadorias, né, aos mestres de embarcação, aos construtores navais, aos cônsules, né, que trabalharam aqui, né, inclusive o nosso cemitério tem um cônsul português enterrado, né, e enfim, e homenagear ao comércio que nasceu também da navegação. Então, o memorial da navegação seria isso. E foi um marco na história de São João da Barra, né? Foi um marco na história, foi um marco, né, e realmente trouxe muito desenvolvimento e cultura, acima de tudo a cultura. E também nós vemos aqui também, na cidade tem muitas igrejas, né? Nós vemos ali um ponto referencial daqui, a Igreja Matriz, São João Batista, né? Esses dias eu também fui ali, nessa igreja. Da faca, onde fala a faca. Tá. E também esses dias eu fui na igreja ali, pesquisando, procurando informações, e ali eu cheguei, né, eu percebi que ela é em formato de cruz, né? Perfeito. Bem em formato de cruz. E também tem um altar ali, eu fiquei sabendo que eu até encontrei um osso, né, um pedaço dos ossos de uma senhora, encontrado ali, até a foto dela também, junto com uma carta do marido dela, né? Vocês saberiam informar? Então, é uma igreja, realmente a Igreja Matriz. Ela é cercada de histórias, né? Foi a primeira construção foi em 1630, né? Por Lourenço do Espírito Santo, que era um pescador que veio da Foz, né? Porque perdeu a sua esposa afogada, né? Ele foi um dos primeiros povoadores efetivos do Norte Fluminense, pela Foz do Paraíba,
e em 1622, em 1630 ele sobe, né? E ali ele põe uma capela em louvor a São João Batista. E essa capela era de pau a pique, telhado de palha, né? E dali em diante as pessoas começaram a chegar aquele promontório, aquele povoamento ali, né? De Lourenço, começaram a se estabelecer e começaram a também venerar a imagem de São João Batista. E a igreja, a capelinha foi crescendo ao ponto de ter sido ampliada, passou a ser construída de madeira, né? E depois aumentou, ela foi destruída e construída de alvenaria, e posteriormente foi reconhecida pelo prelado do Rio de Janeiro, né? Como freguesia, e aí dali em diante ela só foi crescendo ao ponto de, em determinado período da história, receber 2 capelas laterais, né? E daí vem o formato de cruz grega, né? Porque recebeu a capela de Nossa Senhora do Rosário e a capela de Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Que é do outro lado. Enfim, passou por um incêndio em 1882, sofreu um incêndio na nave central, pegou fogo, a população se mobilizando com baldes d'água, jogando baldes d'água para poder apagar, né? Trabalho formiguinha, mas... E aí depois reuniram para reconstruir o altar-mor, que foi destruído, a nave central, né, que é o telhado da igreja. As capelas não sofreram muito avarias, mas a parte central sofreu. Mas o povo, bem solícito, solidário, amigo e batalhador, né, com um senso de doação muito grande, o povo conseguiu angariar fundos para poder construir novamente a igreja, né? E aí vem o período de que aparecem aí relatos históricos de sepultamentos em plena igreja. Por quê? Porque era uma época que não se tinha preocupação de vigilância sanitária, né? Então as pessoas acreditavam, os mais fiéis ou aqueles que tinham um poder aquisitivo maior de doação para a igreja, recebiam como bônus, né, que ficassem no interior da igreja enterrados, né? E muitos eram enterrados, depois exumados, e as suas ossadas, os restos mortuários, eram colocados em urnas, e essas urnas permaneciam junto ou próximo aos altares de quem eles eram fiéis, né? E outro fato curioso da igreja, de São João Batista, né? Alguns altares, a exemplo do altar de São José, se vocês observarem, né, o poder econômico da plantação de cana-de-açúcar era tão grande que os adornos eram feitos em formato de cana-de-açúcar. Então, os enfeites do altar de São José, vocês podem ver, são canas-de-açúcar, né? Ao contrário de igrejas que estão no Vale do Paraíba, né, onde houve uma grande plantação de cana-de-açúcar durante séculos, vocês encontram igrejas lá em que o adorno eram as folhas do café, né, e os grãos de café. Então é um fato curioso, né, se vocês observarem. É uma igreja que tem muita curiosidade, né? Imagem de Nossa Senhora de Fátima, peregrina, já esteve ali 4 vezes, né, mobilizando uma multidão, né, na igreja de São João Batista. Tivemos relatos históricos muito interessantes pelo Fernando Zé Martins, né, que ele contou de um padre que era um padre revolucionário, um padre que era considerado assim à frente do seu tempo, né, e que criou muito problema para a igreja naquela época, porque fazia missas de chinelo, né, era chamado a atenção, mas ele era do povo e queria atender o povo. E houve um fato com o filho de um capitão, né, o capitão Félix, e que seu filho Luiz Félix de Sá, num batismo que o padre estava fazendo, Pedro Marques Durão, ele entrou no batismo, e porque o padre estava com uma espécie de roupa que se parecia uma camisola, né, e não uma vestimenta de padre, mas parecia que estava com uma veste igual uma camisola, mas estava fazendo lá o batismo, ele se revoltou e jogou o padre no chão, e aí o padre retrucou, enfim, em frente à Casa da Câmara e Cadeia, tinha autoridade constituída, veio o juiz, veio o auxiliar do juiz, né, veio a guarda, né, para poder também separar a briga,
e acabou que foi uma tragédia, porque o juiz saiu ferido, morto, um guarda perdeu seu braço, né, com o golpe de espada do Félix, né, e o Félix saiu ainda tranquilamente para ir na beira do rio Paraíba para poder beber, tomar sua cachaça, comer o seu queijo, a sua rosca, e tranquilamente, porque era um cara muito perigoso. E aí arrumou também confusão com o dono do estabelecimento, matou o dono do estabelecimento, mas ele foi capturado, condenado, foi preso e condenado ao degredo, né? Ou seja, foi condenado a morar em Angola, né? Até então colônia portuguesa, e de lá não ficou proibido de voltar ao Brasil. Então é uma história que envolve a Igreja Matriz São João Batista, né? Que é muito interessante e que merece ser recontada e merece até em forma né? de se fazer uma filmagem, né? Essa juventude fazer uma filmagem reconstituindo essa história, né? Que foi muito interessante. Que é muito importante a gente ter conhecimento dessa história, a gente conhecer a importância que nosso município tem, as curiosidades que a São João da Barra, a Matriz, outras igrejas também, a riqueza da nossa cidade, que é muito importante, né? E nesse projeto do Admar nos vem trazer isso, essa oportunidade de nos conhecer, né? E levar a conhecer as outras pessoas, né? Porque esse projeto não fica só fechado aqui, né? Você tem a oportunidade de acompanhar, de assistir e de ver qual a importância que nós temos de trazer essa informação para você. O interessante também, Lucas, é a questão de quando a igreja ela foi reformada, né? Por iniciativa privada, né? A igreja, algumas curiosidades apareceram, né? Por exemplo, o telhado da igreja teve que ser trocado. E no ato da troca do telhado, que era de argila, de barro, né, de olaria, o telhado estava escrito lá em francês, Olarie de Marseille, né? Então, foi feito o telhado, foi trazido de navio da França, de uma olaria nada mais, nada menos do que a cidade de Marseille, na França, né? Então, esse telhado ele foi retirado para dar lugar ao telhado de telhas coloniais, né? Então, um fato curioso e, evidentemente, que a pessoa que bancou toda a reforma, ela ficou com esse material, né? De telhas francesas que são históricas, né? E um outro fato curioso também foi quando da reforma, desmontaram um chafariz antigo e no ato de escavar o chafariz encontraram muitas ossadas, né? Ou seja, comprovando o que todos nós acreditamos que acontecia no passado, né? As pessoas de menor poder aquisitivo e as pessoas que não tinham tanta influência na igreja, elas ficavam à margem da igreja, mas elas não perdiam a esperança, né, na sua vida eterna, então elas eram enterradas ao entorno da igreja. Então, um verdadeiro cemitério a céu aberto, né? Hoje quem passeia na igreja São João Batista, nos jardins da igreja São João Batista, pode estar passando em cima de um corpo enterrado e não sabe, né? Um corpo de uma família, de pai, filho, criança, avó, né? Só que isso demandaria muitos estudos arqueológicos, né? Evidentemente que isso daí é de interesse público, só que a Praça da Matriz já passou também por várias reformas, enfim, né? Tem as belas árvores em formato de sofá, de casa, né? Então isso causaria um transtorno muito grande de remover isso tudo para se tentar achar ossadas, né? Mas é um fato curioso, histórico. Muito curioso. E essas pessoas que quiseram ser enterradas ali, ou pediram, a família das pessoas que estavam mortas, pediam para que colocassem ao torno da igreja? Olha, eu acredito que sim, que eles pediam uma espécie de outorga ao poder religioso constituído, né? E lhes eram dados esses direitos, né? Evidentemente
que as pessoas não tinham tantos recursos. Eu lembro quando eu visitei a igreja de Santo Antônio em Tiradentes, e até dizem que é uma das igrejas que tem mais ouro no Brasil, né, nos seus altares e tal, e ao lado da igreja muitos jazigos construídos, muitos, né? Então a igreja estava praticamente dentro de um cemitério, ou o cemitério cercou a igreja posterior à construção da igreja, né? Então eu acredito que deveria ter uma outorga, né? O padre autorizava, né? E aquelas de maior poder aquisitivo eram sepultadas no piso central da nave da igreja, inclusive com o nome das famílias talhados no mármore, né? Escritos no mármore, enfim, o ano que nasceu, o ano que faleceu, né? E as pedras encaixadas. Mas, como eu volto a falar, né? Em nível de vigilância sanitária, em nível de saúde pública, não era nada ideal. Agora, aqui um outro fato curioso também, a gente está num papo assim um pouco fúnebre, né? Um papo assim, né? Que nos assusta um pouco, mas é história. Hoje, quando se entra em São João da Barra pela rodovia, as pessoas que não conhecem reclamam, que falam o seguinte: a entrada de São João da Barra é um cemitério, né? Então as pessoas se assustam. Mas as pessoas não conhecem a história, porque o cemitério de São João da Barra, ele foi construído no período do auge da navegação fluvial. Então o nosso caminho de entrada não era pela rodovia, era pela Foz do Paraíba, entendeu? E aí passava na cidade, e o final da cidade era o cemitério, porque não tínhamos rodovias, né? Tínhamos caminhos carroçáveis, né? Caminhos de carroças de boi, caminhos de mulas, né? Onde passavam as mulas, né? Caminhos que iam beirando tanto o Rio Paraíba, como também tinham ligação com o Açu, né? E caminhos que passavam por Cajueiro. Eram vários caminhos, né? Alguns deles carroçáveis, ou seja, passavam carroças de bois, outros não, eram picadas que só se ia a pé por uma pessoa muito corajosa, né? Ou grupo corajoso, ou no lombo de mulas, né? Porque a Restinga tem muitos animais peçonhentos, inclusive a fatal jararaca, né? Então, picada de uma jararaca num período pretérito, que não tinha assistência médica, né? Então eles tinham que se proteger muito. Usavam botas largas até o joelho, né? Amarrando até o joelho, né? Calções, né? Tipo bombachas, né? Quase que nem o pessoal do sul usa, justamente para evitar qualquer tipo de picada, arranhão pela restinga de alguma árvore que tem espinho, que tivesse espinho. Então era assim naquela época, né? E aí é interessante porque um papo puxa outro. E isso foi bem retratado quando nós tivemos a visita de ilustres naturalistas, né, no Brasil Imperial, e que vieram aqui passaram por São João da Barra, né? Auguste Saint-Hilaire, né, que conheceu bem como era a nossa mata de Restinga, conheceu o nosso Rio Paraíba, né? Tivemos o príncipe Maximiliano, que também desceu no lombo de um burrico, beirando o Rio Paraíba do Sul, passou na região ali de Cajueiro, do Viana. Inclusive no Viana ele mencionou que nunca tinha visto uma praia fluvial tão bonita, de areias tão claras, né? E que ele ficou impressionado com aquilo. Então tem muita história de naturalistas que aqui passaram, né? Que estudaram a nossa terra, né? E que viram que realmente não tinha escassez de víveres, eram muitos animais, muitos pescados, né? Uma beleza bastante intensa do Rio Paraíba, que era limpo, né? Enfim, muitas frutas. Dom Pedro II, numa de suas visitas, provou um araçá às beiras do Rio Paraíba do Sul, né? Ele não quis retornar de galeota imperial, ele veio para São João da Barra, São João da Praia na época, né? Até então não era São João da Barra. E no retorno ele falou: não, eu quero caminhar um pouco e também eu quero montar no lombo do animal, do cavalo, enfim, para voltar para Campos dos Goytacazes. E na passagem dele de volta, ele viu um pé de araçá coroa lotado de araçá, e ele vai e pede para experimentar. Quer dizer, o fato ficou registrado. Também muitas pessoas ficam curiosas, até você falou agora,
sobre São João da Praia, né? O nome antigo, tem pessoas que pensam, gente, será que significa São João da Praia, agora é São João da Barra, agora depois Atafona e Gruçaí, né? O que significa esses nomes? Então, O significado? olha só, o interessante é o seguinte, mesclou a questão dos, vamos botar, eu não gosto de usar muito esse termo, dos acidentes geográficos, né, com a tradição tupi-guarani. Então nós temos aqui nomes tupi-guarani como Gruçaí, Iquipari, né, Gruçaí de Grauçaí, né, espera maré, né, de beira d'água, Iquipari, que é lago que tem cerco para pescado, né, armadilha para pescado. Tem a Lagoa do Taí, que é a lagoa que dá origem à concha, né? Tem Açu, que é um nome tupi-guarani que é usado para complementar outras palavras, né? Tudo que é grande tem Açu, né? Itaipuaçu, Iguaçu, né? Então leva o Açu como um aumentativo, né, de alguma coisa. E não só isso, outros nomes também como Pipeiras, né? Pipeiras, que é proveniente do Pipoera. O que é Pipoera? Pipoera é canal que tem muitas pacas e ali evidencia pelo Quitinguta, né? Pipoera, local com pegadas depois de chuva, né? Pipoera. Quitinguta, local que tem muitas pacas à beira de canal, né? Então tivemos a mistura de nomes indígenas com acidentes geográficos. Aí na questão de acidentes geográficos, São João da Praia, evidentemente era um período, né, em que a pesca na foz devia estar muito intensificada. Na praia as pessoas, né, conheciam por causa da entrada da foz na praia. Depois, com o passar dos anos, veio São João da Barra do Rio Paraíba do Sul, né? Era foz ou barra. Então o acidente geográfico acabou favorecendo a nomenclatura, porque a barra se tornou tão importante para o Império, né, que tanto a família real, que mandou os brigues aqui pegarem alimentos, né, como os comerciantes e os construtores navais, eles tinham a barra como a sua a porta de entrada e saída, né? Então a barra era muito importante, né? Tinham práticos que ali cobravam a entrada do direito de passagem de navios, né? Cobravam a entrada e a saída. Então a barra se tornou importante, né? E tem uma outra vertente. Tinha um rico traficante de escravos, Joaquim Tomás de Faria, que ele era proprietário da fazenda da Barra e ele tinha muita influência no Império também. Então são vários fatores que a gente acaba identificando o porquê do nome. Evidentemente que eu, particularmente, eu acharia muito mais glamuroso, vamos dizer assim, se nós fôssemos São João da Praia. Um nome muito gostoso, né? Você falar em São João da Praia dá aquela sensação de calmaria, de você estar realmente num local abençoado por Deus. Queria aqui deixar de antemão parabenizar vocês todos pelo empenho e dedicação na pesquisa do nosso município e parabenizar a biblioteca do Admardo, que eu conheço, né? Eu conheço lá e eu acho que as pessoas que estão envolvidas lá têm que mesmo preservar e ir adiante, né? Tá bom? Muito obrigado, né? Nós agradecemos a participação mais uma vez e sabemos o quanto contribuiu para esse projeto pudesse ser levado a todos. Ok. Obrigado.